Você quer ser santo, sim ou não? Mas os seus inimigos não querem que você seja santo. Então nessa pregação, eu quero trazer os maiores, um dos maiores inimigos que você tem para a santidade. Você quer aprender, sim ou não? Obviamente, o maior inimigo à santidade é o pecado. Abra sua Bíblia em 1 João. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 8. O que está escrito aí? Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Diga comigo bem forte: aquele que peca é do demônio. Então, qual é o principal inimigo para a santidade? O pecado. Porque o pecado faz com que você não seja santo, consagrado, separado, como nós vimos na parte da manhã. E o pecado faz com que você não seja de Deus. O pecado faz com que você seja de quem? É palavra minha ou palavra de Deus? O que eu vou fazer nessa pregação? Já que o pecado é o maior inimigo da santidade, eu vou trazer nessa pregação os pecados cabeças. Eu vou trazer nessa pregação os pecados, digamos assim, o chefão. E que a igreja dá a eles o nome de pecados capitais. Pecados cabeças. E se é um pecado cabeça, é porque dele emana outros. Deixando o chefe entrar, deixando o cabeça entrar, você terá problema com outros. Destruindo o líder, destruindo a cabeça, você também enfraquece todo o resto. Entendeu, sim ou não? Existem até alguns santos que chegaram a dizer que se em cada ano você lutasse contra um pecado capital, em 7 anos você se tornaria um santo, destruindo os pecados cabeças. Olha para quem está do seu lado e diga: vamos descobrir quem são esses pecados, os maiores inimigos da santidade. Primeiro pecado que eu gostaria de tratar com vocês é o pecado do orgulho. O pecado do orgulho, na minha opinião, talvez seja um dos maiores pecados. Às vezes achamos que os maiores pecados são outros, mas o pecado do orgulho foi o que fez Lúcifer cair do céu. O pecado do orgulho foi o que fez Adão e Eva perderem o paraíso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Ou seja, para você ser santo, você precisa ser humilde. Para você ser santo, você precisa destruir o orgulho. Mateus capítulo 11, versículo 29. Leia comigo.
Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração. Até aí. Porque sou manso. Em outras traduções, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que mais Jesus quer que a gente aprenda dele é a sua humildade e a sua mansidão. Quer se parecer com Cristo, precisa ser humilde e manso. Quer se parecer com Cristo, precisa ser humilde. Agora abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Você poderia traduzir também: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu gostaria que você fosse entendendo que Deus ama os humildes. Agora vai em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 4. Aquele que se fizer humilde, veja Jesus falando, saindo da boca de Jesus: aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. Aquele que se fizer o quê? Aquele que se fizer, diga comigo: eu preciso ser humilde. É fácil ser humilde, gente? Olha para quem está do seu lado e diga: o seu desumilde. Vamos aprender hoje o que é ser humilde. Vamos aprender com Jesus. Você ainda está em Mateus? Vá para Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 26 a 27. Mateus 20, 26 a 27. O que está escrito aí? Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso. Olha aí, aquele que quer ser grande tem que ser. Segue o versículo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso. Quem quer ser grande, tem que ser servo. Quem quer ser o primeiro, precisa ser escravo. Agora vá para Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 10. Lucas 14, 10. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga: amigo, passa mais para cima, então serás honrado na presença de todos os convivas. Versículo 11. Porque todo aquele que se exaltar será o quê? Humilhado. E todo aquele que se humilhar será o quê? Olha para quem está do seu lado, diga: se você se humilhar, você será exaltado. Mas se você se exaltar, você será humilhado. Então diga para ele: baixa o teu nariz, seja mais humilde. Eu pergunto para vocês: a gente gosta do último lugar? Não. Nós gostamos de quê, gente? Nós gostamos de reconhecimento, nós gostamos de aplauso, nós gostamos do primeiro lugar, nós queremos ser grandes, nós gostamos de poder. Esse negócio de humildade é sobrenatural. É virtude de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Não é fácil ser humilde, não é fácil. É fácil ser soberbo, é fácil encher-se de si mesmo.
A mulher que quer competir com o marido, a mulher que quer ser maior que o marido que quer ser maior que a mulher, os filhos que não querem obedecer aos pais. É difícil ser manso, é difícil ser humilde não é fácil, mas a Bíblia está dizendo, se você for humilde, seu é o reino dos céus. Se você for humilde, Deus vai te exaltar. Diga comigo, dai-me, Senhor, a humildade. Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10. Os apóstolos estavam animados porque tinham realizado uma obra, e Jesus diz para eles: assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei o quê? Leia comigo: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Não queira aplausos, não queira as glórias humanas, não queira a glória dos homens, mas só queira a glória de Deus. Agora, abra sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Versículo 14 a 15. João 13, 14 a 15. O Senhor que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, Ele vai dar o exemplo: aprendei de mim, aprendei de mim. João 13, 14 e 15, o que está escrito aí? Logo se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés do quê? Uns dos outros. Olha para quem está do seu lado e diga: eu tenho que lavar teu pé, e você tem que lavar o meu. Está na Bíblia ou não está, gente? Diga para ele: está na Bíblia ou não está? E o que significa lavar pé? Servir o outro. Quem é humilde serve. Quem é humilde ajuda. O soberbo quer ser servido, o soberbo quer mandar, o soberbo quer que os outros o sirvam. O servo, o humilde serve, o humilde lava pés. Não tenha medo de lavar os pés na sua família, não tenha medo de lavar os pés no seu casamento, não tenha medo de servir. Se você lavar os pés, você está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Segue o texto. Logo, se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos. Versículo 15, o que está escrito? Dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim também façais vós. Em verdade, versículo 16, em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, versículo 17, o que acontece? Eu não ouvi. Se você fizer isso, você vai ser o quê? Se você for humilde, você vai ser feliz. Se você servir, você vai ser feliz. O que o mundo de hoje prega para você? O mundo de hoje prega: se você for servido, você é feliz. E a palavra de Deus está dizendo o contrário: se você servir, você é feliz. Quando você serve, quando você é humilde, você é feliz. Abra sua Bíblia, porque agora nós vamos ver o que acontece com o soberbo. O que acontece com o soberbo?
Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 7. A versículo 9. O que está escrito aí? Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Gente, o que nós lemos agora? O demônio que caiu do céu. E por que o demônio caiu do céu? Porque não quis servir a Deus. O demônio caiu do céu por causa de orgulho. Então o que acontece com o orgulhoso? O orgulhoso é destronado, o orgulhoso é derrubado. O orgulhoso vai acontecer o mesmo caminho que com Lúcifer. Você quer cair? No céu não há lugar para orgulhosos. No céu só há lugar para os humildes. Amém? Abra agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: olha isso, os apóstolos estão felizes, até os demônios nos obedecem. E olha o que Jesus diz para eles: vi Satanás cair do céu como um raio. O que Jesus falou? É como se Jesus estivesse recordando para eles: cuidado, porque o orgulho fez Satanás cair. Ei, cuidado para vocês não se orgulharem. Eu vi Satanás cair do céu por causa de orgulho, por causa de soberba. Recordem-se, o orgulho fará você cair. O orgulho fará você ser derrubado. O orgulho fará você ser destronado. Agora abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Provérbios 11, versículo 2. Vindo o orgulho, virá também a ignomínia, mas a sabedoria mora com quem? Com os humildes. Vindo o orgulho, virá também a ignomínia, mas a sabedoria mora com os humildes. Você está em Provérbios, vá para Provérbios 16, Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Leia comigo. A soberba precede a ruína, o orgulho, a queda. Escuta o que eu estou te falando. Se você for orgulhoso, você vai cair. Está dando para entender sim ou não?
Se você for orgulhoso, você vai cair. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você for orgulhoso, você vai cair. Se prepara para a queda. E quanto mais alto você tiver, meu filho, mais alta é a queda. Veja, quando um filho começa a ficar muito orgulhoso, ele vai cair. Quando uma mulher fica muito orgulhosa, vai cair. Quando o marido fica muito orgulhoso, vai cair. Quando um político fica muito orgulhoso, vai cair. Quando um advogado fica orgulhoso, todos. Quando um padre fica muito orgulhoso, vai cair. A palavra de Deus está nos dizendo. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado para não cair. Seja humilde. Você está em Provérbios. Vá para Provérbios 18, versículo 12. Provérbios 18, versículo 12. O que está escrito aí? Antes da ruína, o coração do homem se eleva. Veja, antes de você cair é porque você elevou seu coração. Mas a humildade precede a glória. Gente, o que vale mais a pena, ser humilde ou ser orgulhoso? A humildade é Cristo, o orgulho é diabólico. Você ainda está em Provérbios? Vá para Provérbios 29, Provérbios 29, 23. Provérbios 29, 23. Leia comigo bem alto. O orgulho de um homem leva-o, mas o humilde de espírito obtém. Meu Deus do céu. Aplaude essa palavra. Ergue teu braço direito mais alto que você pode, diga comigo: o orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Está dando para entender, sim ou não? Precisamos destruir este pecado em nós. Ele é um grande inimigo para a nossa santidade. Orgulho. Para terminar o orgulho, vá para Tiago, São Tiago, capítulo 4. São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, versículo 6. O que está escrito aí? Leia comigo. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo: Deus resiste pessoas soberbas. Deus não tolera pessoa soberba, mas dá a sua graça aos. É por isso que a Virgem Maria, ela cantou: Ele olhou para a humildade de sua serva. Desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E ela ainda cantou: Ele vai derrubar do trono os poderosos e vai elevar os humildes. Ela cantou isso. A soberba de Satanás levou à ruína, a soberba de Adão e Eva levou à ruína, a nossa soberba nos leva à ruína todos os dias, a humildade nos eleva todos os dias. A humildade de Maria elevou essa mulher, inclusive acima dos anjos. Frei Leão, irmão de Francisco de Assis, teve uma visão. A visão de Frei Leão foi a seguinte: eu vi Francisco de Assis herdando o trono que Lúcifer havia perdido. Se Lúcifer perdeu pelo orgulho, Francisco de Assis herdou pela humildade.
Você não precisa acreditar no que estou falando, mas foi a visão que o seu o Frei Leão teve. Como que Deus vai julgar? Você sabe como é que Deus vai julgar o orgulhoso, sim ou não? Sabe como é que Deus vai julgar o orgulhoso? Abra sua Bíblia em Isaías 2. Isaías, capítulo 2. Versículo 12. Isaías, capítulo 2, versículo 12. Aqueles que são orgulhosos, escutem. Olha para quem está do seu lado e diga: abra os ouvidos agora. Leia comigo, versículo 12. Porque o Senhor dos exércitos terá um dia para exercer punição contra todo ser orgulhoso e arrogante, e contra todo aquele que se exalta para abatê-lo. O orgulhoso um dia será punido por Deus. O orgulhoso acha que ele reina nessa terra, só que ele esquece que tem um juízo depois dessa vida. Você pode se dar bem aqui, mandar em todo mundo, passar por cima de todo mundo, mas você não esqueça que tem o dia da punição. E a Bíblia está dizendo que o orgulhoso, o arrogante será abatido. Ficou claro? Dá um beijo nessa palavra e aplauda essa palavra. Como é o nome do primeiro inimigo que eu elenquei aqui? Eu não ouvi, qual é o nome? Segundo inimigo da santidade: avareza, amor ao dinheiro. Posso começar? Olha para quem está do seu lado e fala: aperta os cintos. Diga para ele: senta direito nessa cadeira. Porque se já estava forte, vai ficar pior. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9. Logo depois do livro de Provérbios. O que está escrito aí? Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isto é fugalidade. Diga comigo, repita comigo: quem ama o dinheiro nunca se fartará. Uma coisa você precisa entender: quanto mais dinheiro, quanto você tem dinheiro, você quer dinheiro, se prepara. Quanto mais você tem dinheiro, mais você quer ter. Você nunca se contenta com o dinheiro que você tem. É assim ou não é? É a palavra de Deus que está falando. Agora, abra sua Bíblia, se ainda está em Eclesiastes, Eclesiastes 5, versículo 11. Doce é o sono do trabalhador, tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. O que vocês acham que é melhor? Ser rico e não conseguir dormir por causa de tanta preocupação? Ou ser pobre e dormir gostoso, em paz? Que adianta o muito dinheiro e não ter paz? Que adianta o muito dinheiro e não ter tranquilidade na alma? Que adianta ter muito dinheiro e não conseguir dormir? É palavra de Deus. Agora vai no versículo 12. Eclesiastes 5, 12. O que está escrito aí?
Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol, as riquezas que um possuidor guarda para a sua própria desgraça. Para muita gente o dinheiro é a sua própria ruína. Ei, alerta, cuidado para o dinheiro não perder você. Cuidado para o dinheiro não ser o seu Deus. Cuidado para você não ser escravo do dinheiro. É o dinheiro que tem que servir às nossas necessidades e não nós servirmos ao dinheiro. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado com o dinheiro. Ele é perigoso. Dinheiro é perigoso. Aquelas notas, quem quer dinheiro? Aí todo mundo, eu. A gente gosta de dinheiro ou não gosta? O ser humano gosta ou não gosta? Cuidado com o dinheiro. Provérbios, vai agora para trás aí na sua Bíblia, para trás. Provérbios, capítulo 11, versículo 28. O que está escrito aí? Provérbios 11, 28. Leia comigo. Quem confia em sua riqueza, cairá, enquanto os justos reverdecerão como a folhagem. Quem confia na riqueza vai acontecer o quê? Vai cair. A sua casa vai cair. Porque dinheiro não é verdadeira segurança. Então você acha que tendo dinheiro você tem segurança? Quem te disse isso? Dinheiro não é segurança. Provérbios 23. Provérbios 23, versículo de 4 a 5. 23, 4 a 5. O que está escrito? Não te afadigues para te enriqueceres. Tem gente que está ficando doido para ficar rico. Trabalha para ficar rico, e vive, e já não reza, e já não estuda, e já não cuida da família. A vida é só dinheiro, é só trabalho. Cuidado, não te afadigues para te enriqueceres, evita aplicar a isso o teu espírito. Mal fixas os olhos nos bens e nada mais há, porque a riqueza tem asas como a águia, que voa para o céu. Está entendendo, sim ou não? Olha para quem está do seu lado de novo e fala: cuidado com o dinheiro, ele é perigoso. Agora vá no livro dos Salmos, Salmo 61, para trás aí de Provérbios, Salmo 61, versículo 11, Salmo 61, versículo 11, o que está escrito aí? Não confieis na violência, nem espereis vãmente no roubo, crescendo as vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Deus não está aqui pregando contra a riqueza. A palavra de Deus não está condenando os ricos. A palavra de Deus não está condenando a riqueza. O problema é prender nela o coração. O problema não é ser rico. O problema não é ter dinheiro. O problema é prender no dinheiro o seu coração. Coloca a mão no seu coração. O teu coração, diz a palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. Se você amar o dinheiro, não vai conseguir amar a Deus de todo o coração. Porque se você amar dinheiro, vai ter dinheiro no coração. Amando dinheiro, você não conseguirá amar a Deus de todo o coração. Diga comigo: eu quero amar a Deus de todo o coração.
e não ao dinheiro. O dinheiro não merece o meu amor. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente que está ficando triste. Tem gente que já começou animada a pregação. Falei de dinheiro e não pode amar dinheiro, já está triste. Ô Frei, mas por que eu não posso amar o dinheiro? Ô Frei, mas por que eu não posso querer ser rico? O que você acha? Você acha que pode querer ser rico? Sim ou não? Quem quer ser rico? Ai, ai, ai. Agora você vai cair para trás. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 6. Quem falou que quer ser rico vai cair para trás agora. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 9 a 10. Abriu aí a Bíblia? 1 Timóteo 6, 9 a 10. Leia comigo bem alto. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas de quem? Quem falou que queria ficar rico aí? Se você ambiciona ficar rico, se você prende o dinheiro, prende o coração ao dinheiro, você quer o dinheiro pelo dinheiro, você está caindo na armadilha de quem? Do demônio. A Bíblia está clara, sim ou não? Segue o texto. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Se você ama dinheiro, você vai cair no abismo. Se você ama dinheiro, você vai cair no abismo da ruína e da perdição. Versículo 10, leia comigo bem alto. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Tem gente que abandonou até a igreja por causa do dinheiro. Porque a vida dela agora é só ganhar dinheiro. A vida dela agora é só trabalho. E quando eu tenho um domingo, domingo é para descansar, para pegar fôlego para trabalhar de novo. A vida da pessoa é só dinheiro. Afastou da fé por causa do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que Paulo vai nos dar um conselho. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, ou melhor, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Paulo vai nos dar um conselho que nós deveríamos aplicar na nossa vida. Vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem desampararei. Por isso é que podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu socorro, e nada tenho que temer. Que me temerá? Que poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? Ou seja, aquele que confia em Deus, confia em Deus, não fica preso a bens materiais. Diga comigo: eu quero confiar em Ti, Jesus, mais do que nos bens materiais. Lucas
Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. O que está escrito? E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Você não vale pelo que você tem, meu filho. Você não é importante pelo tanto de dinheiro que você tem. A vida do homem não vale pelas suas riquezas. A sua vida vale porque você é um filho de Deus precioso. Você é filho amado, filho querido. Ele morreu na cruz por você, para te salvar. Essa é a maior riqueza da tua vida. Deus no seu coração, Deus na sua alma, um Deus que te ama, um Deus que morreu e te salvou. Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36. Padre Roger já nos falava dessa palavra. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida. Agora vá lá em Lucas capítulo 16, Lucas 16, 13, Lucas 16, 13, o próprio Jesus vai falar, Lucas 16, 13, o que está escrito? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. E o que Jesus fala? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Está claro, minha gente, sim ou não? Não é possível servir Deus e dinheiro ao mesmo tempo. E o mundo que nós estamos vivendo, e já começou a servir o dinheiro com força. Nós não podemos entrar nesse sistema. Os cristãos não podem entrar no sistema do mundo que ama dinheiro. Os cristãos não se apegam ao dinheiro. Os cristãos não amam dinheiro. Os cristãos servem a Deus, porque não dá para servir a Deus e ao dinheiro. E para terminar esse pecado, Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Olha o que Jesus vai falar, leia comigo bem alto. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Quem está falando com você agora é? Diga comigo bem forte: não ajuntar tesouro na terra. Quem está falando isso? E por que você está preocupado em juntar dinheiro nessa terra? Olha para quem está do seu lado e diga: por que você está preocupado em juntar tanto dinheiro? Quem falou para não ajuntar? É Frei Gilson? Leia aí. Não ajunteis para vós tesouros Por quê? Onde a ferrugem, as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Olha Jesus falando para você agora: ajuntai para vós tesouros no céu. Onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro?
Se você coloca o teu tesouro em dinheiro, teu coração fica preso a dinheiro. Se você coloca o teu tesouro no Santíssimo Sacramento, se você coloca o seu tesouro em Deus, o teu coração está em Deus, minha gente. Esse é um dos grandes inimigos que você tem. Primeiro inimigo, orgulho. Segundo inimigo, avareza. Terceiro inimigo, luxúria. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Aqui é o amor aos prazeres carnais. E Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 21 vai começar a falar. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são estas. Qual é a primeira aí? Fornicação, sexo fora do casamento, luxúria, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem, não herdarão o reino de Deus. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 3. Efésios 5, 3. Quanto à fornicação, olha, Paulo mais uma vez vai falar do sexo fora do casamento. Eu vou até mudar a palavra. Quanto ao sexo fora do casamento, quanto à impureza sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nós não pregamos sobre santidade hoje de manhã? Vocês todos querem ser santos, sim ou não? Então, se vocês querem ser santos, Paulo está falando, então no meio de vocês não pode ter avareza, então no meio de vocês não pode ter sexo fora do casamento. Quem está falando é Frei Gilson? Olha para quem está do seu lado e fala, aguenta o rojão, meu filho. Quem mandou você vir? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo de 3 a 4. De 3 a 5. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. O que está escrito aí? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis o quê? A impureza. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Ei, você não deve viver sua vida igual aos pagãos. O teu corpo tem que ser santo. Amém? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2,11. Caríssimos, eu rogo-vos que como estrangeiros e peregrinos vos abstenhais dos desejos da carne. O que a palavra de Deus está falando? Para se abster dos desejos da carne, que combatem contra a vossa alma.
Olha o que Paulo está falando: os desejos da carne combate contra quem? Contra a alma. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem que ser santo no corpo e na alma. Está entendendo sim ou não? Romanos capítulo 1. Romanos. E vamos tocar no vespeiro, Romanos capítulo 1. Versículo 26 a 27. Ou melhor, 26 a 28. Romanos capítulo 1, 26 a 28. Vê se vocês entendem o que Paulo está querendo dizer aí. Estamos no pecado da luxúria. Leia comigo. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos seus sentimentos o quê? Depravados. E daí o seu procedimento o quê? Indigno. Vocês entenderam o que Paulo falou aí? Deu para entender o que é isso aí? Que no mundo de hoje eu não posso mais nem falar nesse assunto? Eu posso falar de todos os outros pecados, mas esse daqui o mundo de hoje não deixa eu falar muito bem não. Isso não é processo. Mas como você leu a Bíblia e já entendeu, está ótimo. Aplauda essa palavra. Romanos capítulo 6, você está em Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Leia comigo. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Gente, está clara a palavra de Deus, sim ou não? Diga-se comigo: obrigado, Senhor, por essa palavra, que vai me corrigindo, que vai me dizendo qual é a verdade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios 6, 18. O que está escrito aí? Fugir da fornicação. Fugir do sexo fora do casamento. Fugir, está na Bíblia. Meus irmãos, esse negócio que pode tudo é lei do mundo. A lei de Deus está aqui, ó. Você tem que seguir a palavra, amém? Fugir da fornicação. O que mais que está escrito aí? Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Agora, vá para o versículo 13. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Diga, bata no seu coração, no seu peito e diga: o meu corpo não me pertence. O meu corpo é para o Senhor. Então diga: o meu corpo não é para a impureza. O meu corpo é para o Senhor. Você está em 1 Coríntios? Vá agora para versículo 9 a 10. 1 Coríntios 9 a 10.
Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes, nenhum desses hão de possuir o reino de Deus. Está clara essa palavra, sim ou não? Diga comigo, a tua palavra é séria, Jesus. Eu preciso obedecer a sua palavra. Agora vá no versículo 19, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Você tem que glorificar a Deus com o seu corpo, amém? Diga, o meu corpo não é para o pecado. O meu corpo é para glorificar a Deus. Que a partir de hoje muitas pessoas usem do dinheiro para servir a Deus e que usem do corpo para servir a Deus e não o contrário. Usa do seu dinheiro para servir a Deus. Usa do seu corpo para servir a Deus. Amém? A última palavra neste pecado, Gálatas 5, 24. Estão querendo que eu pregue, não. Gálatas 5, 24. Leia para mim. Leia para mim que eu não abri a minha Bíblia, vai. Aqueles que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. Então, se eu sou de Jesus, eu não faço o que minha carne pede. Se eu sou de Jesus, eu crucifiquei os desejos carnais para não fazer a vontade do meu corpo, mas para fazer a vontade de Deus. Ah, Frei, mas é porque os desejos da carne são fortes. Então, o seu amor a Deus tem que ser mais forte que os desejos da carne. Se seu amor a Deus for mais forte que os desejos da carne, você vai falar, eu vou crucificar todo o desejo carnal por amor ao meu Jesus Cristo. Amém? Qual é o primeiro inimigo? Orgulho. Segundo inimigo? Avareza. Terceiro inimigo? Luxúria. Quarto inimigo? Inveja. Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30. O que está escrito aí? Um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos. A inveja vai te destruindo por dentro. Agora vai em Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro. O primeiro Papa da igreja vai dizer a nós, 1 Pedro 2, versículo 1,
1 Pedro 2, versículo 1. Assim como houve entre o povo falsos profetas, ou melhor, 1 Pedro 2, versículo 1. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Que não haja inveja entre vós. Tira isso do teu coração, tira isso do seu meio. Vá lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos capítulo 1, versículo 29. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja. Cheios de inveja. A palavra de Deus vai condenando a inveja. A inveja que é quando o sucesso do outro te incomoda. Ou quando a desgraça do outro te alegra. O outro se deu mal, você falou, bem feito. O sucesso do outro te deixa mal. Isso é inveja. Efésios 5,18, o que está escrito aí? Não vos embriagueis com vinho, cerveja, pinga, o que você quiser colocar aqui. Não vos embriagueis com, que é uma fonte de devassidão. O vinho é fonte de devassidão. Mas enchei-vos do Espírito, aleluia. Aplauda essa palavra. É o que nós vamos fazer daqui a pouco, né, Padre? Diga comigo, eu não fui chamado a me embriagar de vinho, mas eu fui chamado a ser cheio do Espírito Santo. Então a palavra não está dizendo para você ser embriagado de vinho, a palavra está dizendo para você ser embriagado do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo hoje aqui? Vocês querem uma palavra poderosa? 1 Coríntios. Quem tem amigo beberrão aí? Quem tem os amigos do beberrão aí? Segura essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Eu quero que você leia comigo bem alto. O que está escrito aí? Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação. Olha o que Paulo está falando. Não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se seu irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador e beberrão, ladrão. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer. Por que seus amigos só são da bebida? E toda vez que você está com eles, você bebe, se embriaga. Cuidado. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado com quem são seus amigos. A Bíblia está dizendo que você não devia se assentar com os beberrões. Fala para ele. A Bíblia está dizendo que você não devia fazer a mesma coisa que os beberrões fazem. Está entendendo, sim ou não? É eu que estou falando, é a Bíblia. Agora vai aí, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 6 a 10. Mas um irmão litiga com outro irmão, e isso diante de infiéis.
Na verdade, já é um mal para vós o fato de terdes processos uns contra os outros. Por que não preferis sofrer injustiça? Por que não preferis ser espoliados? Não, vós é que fazeis injustiça, vós é que espoliais, isso entre irmãos. Acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Repito a palavra que eu já li, né? Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bebados. Cuidado com excesso. A palavra de Deus está falando com você hoje. Romanos 13:13. Romanos 13:13. Romanos 13:13. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias e nada de quê? Romanos 13:13, abriram aí? Tem gente que está mais perdido que segue em tiroteio, nunca abriu a Bíblia tanto na vida. Diga comigo, comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias e nada de bebedeiras. Olha para quem está do seu lado e diga, nada de bebedeira. Nada de bebedeira, Frei. A Bíblia está dizendo nada de bebedeira. Está claro sim ou não? Você sabe o que é bebedeira? Sabe. Obrigado, Jesus, por sua palavra. Para terminar, pode aplaudir. Eu queria que vocês aplaudissem um bispo muito querido que está no nosso meio, Dom José Francisco Falcão. Porque se hoje vocês me veem mais apaixonados pela Bíblia, eu devo a esse bispo, que tem me ensinado a apaixonar pela Bíblia. E eu citei agora o Senhor, que eu já ia fazer isto. E eu sei que o Senhor não é dessa índole que vou ler, mas abra a sua Bíblia, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 2 a 3. Eu encho a cara porque o padre enche a cara. Já viu esses argumentos aí? Já? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar, e não deve ser dado a bebidas. Está claro sim ou não? Um bispo deve ser exemplo, um padre deve ser exemplo. E se tem padre te dando mau exemplo, deixa eles para lá, não segue mau exemplo não, segue a palavra de Deus, que disse que um padre, um bispo, deve ser sóbrio. A última palavra, Lucas, capítulo 1. O Senhor agora mesmo vai falar. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 34. Quem vai falar agora é Jesus. A palavra de Jesus tem muito poder e que haja libertação hoje aqui com a palavra de Jesus. Lucas 21, 34, o que está escrito? Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem o quê? Pesado. O que é que pode tornar um coração pesado, minha gente?
com o excesso do comer. Não é só a sua pança que fica pesada, é tua alma. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje você aprendeu que comer demais pesa a alma. E que mais? O que mais torna o coração pesado? Não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez. Quem está falando? Jesus. Dá um beijo nessa palavra e aplaude a palavra de Deus.